Como eu havia comentado, teremos aqui Felipe Brabo Castro e Thaís Freitas da Silva apresentando um resumo do trabalho A Relativização da Vulnerabilidade Etária e a Proteção Integral no Crime de Estupro de Vulnerável. Tá? Eu chamo aqui a dupla para que apresentem o trabalho, o período aqui, 10 minutos para a apresentação. Tá? Fiquem à vontade. Professor, desculpa, eu acho que a lista deve estar com algum problema, porque se é o painel 9, eu não estou encontrando o nome dos colegas. Foi feita uma alteração. Aquele professor que o nosso era ontem, né? É. Foi feita uma alteração. Foi feito, querido? Não, não quero te atrapalhar, meu anjo, tá? Não, acho que É foi feito porque foi foi professor Camilo. feito, Sim, foi eu não feita uma recebi. alteração. O professor Camilo fez uma alteração aqui. Tá, e o meu tá Essa onde? apresentação Desculpa. seria ontem, né? O Fizemos meu a seria o alteração para último, é hoje. isso? Talvez não tenha havido uma falha de Acho que ele comunicação. perguntou qual que é o dele. Qual que seria o dele? Qual o nome A dele? ordem. Acho que é Paulo Sena. Famoso, único. Paulo Alexandre Pereira Lucena É, E, é o príncipe de Nicolau Maquiavel e sua interpretação para delitos sim, no direito penal. É a última apresentação, né, Carlos? é a tá última bom, obrigado. apresentação de hoje. Tá bom, obrigado, obrigado, tá? Obrigado, querido Desculpa aí, Paulo. colegas. Nada. Então, posso. Bom dia, gostaria de agradecer a todos que estão presentes, especialmente aos professores da banca, é uma honra, e vocês que estão também virtual. Eu me chamo Thaís, eu sou aluna aqui da FIB, com meu colega Felipe Brabo. O nosso tema ele se trata da relativação da vulnerabilidade etária e a proteção integral no crime de estupro de vulnerável. A gente utilizou a metodologia de referência bibliográfica com base na análise na legislação vigente e também jurisprudência. O nosso intuito foi analisar como o Código Penal ele prevê que seja aplicado esse dispositivo. No artigo 217-A do Código Penal, prevê que estupro é todo ato libidinoso e conjunção carnal praticado em face do menor de 14 anos. E a nossa pesquisa, ela se limitou a analisar se esse instituto ele pode ser aplicado de forma absoluta ou se, no caso concreto, pode ser relativizado. Além disso, a Constituição Federal de 1988, ela prevê em seu artigo 227 que é dever do Estado, da família e também de toda a sociedade promover essa segurança, não somente física, mas sexual, moral e principalmente psíquica. Então, o artigo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, do ECA, prevê o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, e nisso a gente buscou analisar como esse caso ele pode ser aplicado atualmente, e a gente trouxe também os julgados recentes. Eu gostaria de destacar que a doutrina, ela prevê essa forma de aplicação da proteção integral da criança e adolescente para garantir o desenvolvimento saudável da criança e também para tutelar não somente na esfera civil, mas também na penal. O código, desde o Código de 1890, Código Brasileiro, já se busca a proteção dos menores. Na época, tratava-se do critério de 16 anos, como dispõe o artigo 272 do Código de 1890. No atual vigente código, na redação originária, é, também houve essa garantia da proteção do menor em vulnerabilidade, só que houve alteração para 14 anos, né? E até então, antes de 2009, essa proteção se dava através de uma norma de extensão exposta no artigo 224, a linha A do Código Penal. Em 2009, houve a alteração legislativa, a Lei 12.015, e ela passou a dispor de um crime específico, que é o crime de estupro de vulnerável, que passou a integrar o rol do artigo 217-A. Ela tipificou expressamente a conduta de praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso contra menor de 14 anos. Além disso, há outras hipóteses também de vulnerabilidade, mas o trabalho justamente buscou analisar essa sistemática
relacionada ao critério etário. É, essa presunção trazida pela Lei 2015 de 2009 gerou alguns debates, na doutrina e na jurisprudência, de forma que alguns doutrinadores, eu cito no trabalho o professor Guilherme Nucci, sustenta que essa presunção absoluta, em determinadas situações, ele entende que seria inconstitucional. Por exemplo, afastar o companheiro da vítima, né, com base nessa presunção de vulnerabilidade. Contudo, o STJ, pouco tempo depois, pacificou essa divergência, editando o tema repetitivo 918 e a súmula 593, que basicamente trazem o conceito de que essa vulnerabilidade seria absoluta e não relativa. Em 2025, houve um distinguish do Superior Tribunal de Justiça quando foi julgado o recurso especial 2.045.280 de Santa Catarina. Ele adotou uma posição diferente no caso concreto. Ele entendeu que, no caso que estava sobre análise, a conjuntura da relação, o consentimento da vítima deveria ser considerado e que aquele relacionamento seria uma forma análoga de matrimônio. A partir dessa decisão, os tribunais começaram a aplicar esse distinguish e absolver alguns casos em que estavam amparados por esse julgado. Só que em 2025, mais para o final, tivemos um julgado do Tribunal de Justiça de Minas que ganhou uma repercussão midiática, em que, no caso, o Tribunal de Justiça absolveu, anulou a condenação de primeira instância, num caso de um homem que tinha tido relações sexuais com uma menor de 12 anos e o rapaz tinha 35 anos, entendendo justamente que havia esse laço afetivo, eles conviviam de maneira análoga ao casamento. Depois desse julgado, embora já não fosse imediatamente, mas pouco tempo depois, foi editada a Lei 15.353. Essa lei, ela incluiu no artigo 217-A o parágrafo 4º-A, que ele justamente buscou para pacificar e fechar essa interpretação trazida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a vulnerabilidade, sobre essa vulnerabilidade relativa, e dispôs que a vulnerabilidade, nesse caso, é absoluta. Também teve uma alteração no parágrafo 5º que afastou a possibilidade de utilizar o consentimento da vítima ou mesmo experiência sexual, também o estado de gravidez, para afastar a incidência do tipo penal. Concluindo, o legislador buscou sanar a dúvida que se instaurou sobre essa questão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e essa nova disciplina legal, ela encontra amparo tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e Adolescente, que garante essa proteção integral da criança e do adolescente. Não é plausível que uma criança ou um adolescente menor de 14 anos possa consentir com relações sexuais, porque muitas das vezes essas pessoas vulneráveis não têm a capacidade de discernir se essas relações os prejuízos que essas relações podem causar, tanto fisicamente quanto psicologicamente, com traumas e etc. É, então, concluindo, o que essa legislação nova buscou trazer foi justamente retirar essa dúvida que existia, e entendo que a posição adotada pelo legislador, com esse novo diploma legal, coaduna com os princípios trazidos, tanto da proteção integral, que é trazido na Constituição, e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E para finalizar também, a relativização de tal vulnerabilidade, independente do contexto, ela enfraquece a tutela penal, visto que se protege a dignidade sexual da criança e adolescente, conforme o princípio do artigo 1º do ECA. E a gente conclui, esse foi o nosso resumo. Pode fazer pergunta, professor? Soma. Pode fazer? Por Não enquanto, pode. Tá ok, obrigado.
minutinho, eu passarei a palavra já, só um minutinho. Nós pensamos em conversar com o professor Alanderson aqui, ao, a de fazermos os questionamentos ao final, de maneira geral, de uma maneira limitada, obviamente, para que não haja uma extensão com relação ao tempo, fazer alguns questionamentos, até aproveitando aqui a presença das pessoas em relação a isso. Perguntas, professor Alanderson? Eu tenho uma pequena consideração. Primeiro, bom dia a todos e a todas, né? Parabéns aí pela excelente exposição, Felipe e Thaís. Orgulho aqui da instituição, recentemente aprovados na prova da OAB, né? Algo que nos deixa muito felizes e orgulhosos, porque sabemos do esforço, do talento de vocês, né? Do comprometimento. E não apenas isso, também a versatilidade para pesquisa acadêmica, né? Tive a oportunidade de acompanhar a tua banca de TCC, Felipe, foi espetacular. E por certo, a de Thaís também deve ter sido. Essa é uma temática que vocês trouxeram, que é uma temática extremamente importante e difícil, porque, como vocês mesmos trouxeram, não há pacificação na doutrina e a jurisprudência, em algum momento ali, se pacificou, mas houve também acordo, mesmo depois do estabelecimento de tema, de súmula, pensando em sentido contrário. A gente sabe que nós entregamos a nossa liberdade ao Estado por conta da necessidade de proteção, né? E por conta disso, o Estado estabelece comportamentos que não são adequados na convivência social e também estabelece a culpabilidade dos agentes. Quando nós pensamos na teoria adotada pelo direito brasileiro, no que diz respeito à imputabilidade, para as pessoas com menos de 18 anos, foi estabelecida a teoria puramente objetiva, no sentido de que o agente que tem menos de 18 anos não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Logo, não deve ser responsabilizado do ponto de vista penal, e em algumas situações deve ser responsabilizado de maneira infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, o nosso regramento é um regramento que adota a teoria analítica do crime, né? Que crime é fato típico, é ilícito e culpável. E quando a gente pensa em culpabilidade, a gente pensa em imputabilidade. E aí vocês trouxeram como conclusão que a interpretação trazida recentemente pelo legislador na lei 15.553 teria fechado a interpretação possível pelo judiciário. Vocês não acham, porque conduta e responsabilidade criminal, ao contrário da irresponsabilidade, que pode ser tida de maneira objetiva, mas conduta é sempre visto de maneira subjetiva, seja no dolo direto, dolo indireto, na conduta culposa, no dever de cuidado. Vocês não acham que em situações excepcionais, como por exemplo, um jovem de 18 anos, uma garota de 13 anos e 6 meses, esse jovem de 18 anos também não tem a sua capacidade total de entendimento, tanto que há uma relativização penal entre 18 e 21 anos, como circunstância legal atenuante da pena, né? Prescrição contada pela metade, e é sabido que o desenvolvimento mental da pessoa vai pelo menos até os 24 anos. Nessas situações limítrofes, vocês não acham que o Poder Judiciário poderiam interpretar, reconhecendo nesses casos? Olha, Não estou falando do caso sim, de sim, Minas sim, Gerais, que era um sim, homem de bem 31 anos, uma diferente. garota Sim, de sim. 12 anos, né? Ele com envolvimento já em outros reincidentes, né?
Mas nesses casos limítrofes, um jovem de 18, uma jovem de 13 anos. Olha, professor, eu entendo que, como o senhor falou, né, a conduta sempre é analisada de maneira subjetiva, né? Não pode ter uma responsabilidade objetiva somente porque uma determinada pessoa praticou um fato que teoricamente se amolda ao tipo penal. Eu entendo que sim, é possível em alguns casos, mas deve-se analisar bem. Por exemplo, o caso de erro de tipo. Uma pessoa que conhece ali uma jovem que aparentemente aparenta ter, por exemplo, mais idade e, às vezes, por própria inexperiência do agente, né, acaba por acreditando, imaginando, se enganando pelos pressupostos fáticos, acaba cometendo uma conduta que teoricamente se amolda ao tipo penal. Nesses casos, sim, entendo que seria possível relativizar e aí até aplicar a teoria do erro, né, e afastar a responsabilidade nesse caso, mas tudo deve ser analisado justamente o contexto social em que a pessoa vive, né? Isso é importante para analisar o quão era possível ela descobrir, ela ter essa consciência do que esse fato se amolda a um tipo penal, que existe tipicidade nesse fato. Eu entendo que, se a gente for lá pelo lado da legislação, a gente tem que ficar restrito ao Código Penal e aquilo a alteração recente, que é absoluta. Mas eu acho que há necessidade, sim, de analisar no caso concreto, como o senhor bem mencionou, o desenvolvimento de uma pessoa completa-se aos 24 anos, e como bem foi mencionado, 18 anos é uma idade ali que tem que analisar no caso concreto, se a relação iniciou-se antes, é tudo muito complexo, porque, assim, depende do contexto social, depende da origem daquela família, depende como ela está inserida na sociedade, mas se a gente for olhar pelo lado legislativo, a gente tem que ficar restrito. Amém. Estou satisfeito e deixo como sugestão para desenvolvimento do artigo, né, que é algo que você levar em consideração, que seja observado isso também. Obrigada, Obrigado. professor. Alguém tem algum questionamento? Professor, eu tenho um questionamento. Por favor, Paulo, O meu- Posso falar? pode falar de uma maneira objetiva, por favor, tá? Tá bom, obrigado. Então, professor, entendo que a colega realmente o tema é muito. Acho que em algum momento ela citou a complexibilidade do tema. Meu argumento em cima disso é: no Brasil não se oferece nenhum tipo de educação sexual para as crianças. Então, como é que a gente vai cobrar cobrar de determinado pessoa um comportamento se ela não sabe nem o que é higiene sexual e nem onde é que fica, desculpa o que eu vou dizer, tá? Me perdoa, tá? As mulheres, onde ela não sabe nem a identificação do corpo. O país que tem a falsa moral que a gente tem, que aplica a moral como o sexo como uma coisa demoníaca, endemoniza e que não passa educação para as escolas públicas. E depois reclama que tem criança grávida de 13 anos. Ou seja, ela é abusada, ela não sabe que ela está sofrendo abuso e ela acha que é aquilo ali. E outra coisa, a desgraça do estupro e do abuso infantil é a pobreza, a miséria dos rincões desse país. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Por favor. Eu acho que eu entendi o que eu quis fazer, porque imagina uma menina de 13 anos, 9 meses, com um homem de 40 anos. Eu acho que essa situação tem que ser penalizada, independente de qualquer coisa. Mas quando é um menino de 18, eu acho que tem que ser relativizado e analisado o caso concreto. Porque ali sim pressupõe uma relação de até se envolver ou não teve essa questão do dolo de abusar da criança. Porque então, eu acho que é desse questionamento. Então, a gente tem que, de fato, se aprofundar depois. Porque é diferente do homem de 40 e um de 18. Eu acho interessante, é algo que a gente deve, doutor, você, eu vou me aprofundar também nessa questão. É que é um artigo, é um resumo, não dá para a gente estar. Claro, claro. Eu achei interessante o próprio tema traz um ponto aqui, que é a relativização. Eu acho que nós não devemos, no direito, de maneira alguma, colocar situações que sejam situações absolutas. Sim. Direito não, uma ciência
traz dogmas, não? O caso de Minas, por aquele caso é utilizado, é indiscutível, mas deve ter casos, eu trouxe de um menino de 18, um menino de 13, quase 14 anos, que eles fogem do padrão de abuso, assim. Eu acho que são casos que a gente deve investigar. Perfeito, muito bem. Mais alguma pergunta? Alguma observação? Não? Então, parabéns à dupla. Muito obrigado pela apresentação. É um lugar comum parabenizar esses dois aí. Doutora, por favor. Professor, novamente, eu queria fazer. Posso me dar uma? Sou eu, Vanessa. Isso, Sim. eu acredito que sim. Eu estava como primeira na lista, mas aí houve umas mudanças, vocês ocorreram essas mudanças? Simone, ela é a Simone Gomes lá, tá? Aham. E o Rafael e a Giovana? O Rafael e a Giovana, acredito que eles estão acompanhando online, porque eles moram em cidades Por favor, distantes. Eu consegui vir, sou de São Paulo também, não Aham, é muito perto, mas eu aham. consegui estar aqui. Agora cumprimentando, né, os colegas e também aos participantes do nosso simpósio internacional. A gente vai dar a palavra à querida Simone, que vai trazer a temática da tríade da nova face do cyberterrorismo na sociedade 4.0, engenharia social, IA e desinformação. Está com a palavra, Simone, pelo prazo de 10 minutos. Obrigada, doutora. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer os professores aqui presentes. Obrigada a todos presentes também. Enfim, eu vou me apresentar rapidamente e nós desenvolvemos esse artigo em 3 pessoas. Eu, que sou advogada, sou mestre em Direito pela FMU e doutoranda na Universidade Nacional de Loma de Zamora. Os meus colegas, Rafael Elias Machado e Giovana Dias Monteiro, nós fazemos parte do doutorado da Universidade Nacional de Lomas de Zamora. E esse projeto surge das nossas pesquisas no curso. Só para pegar isso. Não está aparecendo, né? E esse artigo surge das nossas pesquisas no doutor. É que eu estou falando. Gente, perdão vocês da internet. É que eu estava. A nova face do cyberterrorismo. Por que esse tema surgiu? Porque com o avanço das novas tecnologias, surgem grandes desafios no ordenamento jurídico, inclusive, principalmente, a questão da inovação, criminológica. Então, assim como em outros tipos penais, o cyberterrorista, ele tem transformado, ele não mudou completamente, mas ele expandiu as ferramentas de ataques. Ataques a pessoas, ataques a instituições e ataques democráticos, inclusive. Então, pensando em trazer essa questão do avanço tecnológico na sociedade 4.0, por que sociedade 4.0? Porque geralmente a gente falamos muito na sociedade da informação. Porém, nós estamos na sociedade 4.0, que é a sociedade da automação. E a automação, ela trouxe grandes recursos que facilitam a nossa vida, porém, ela trouxe grandes recursos que amparam as organizações criminosas. E trazendo aqui a questão do terrorismo para essa sociedade da automação, que nós montamos essa tríade. Na verdade, essa tríade, eu trago ela no meu livro Cyberstalking, porque eu trato da perseguição digital, que é a fake news, a desinformação, que é um grande mal que atinge a todos.
a IA que faz informação atinja grande número de pessoas rapidamente com um número indeterminado, e a engenharia social. A engenharia social é utilizada há muito tempo, não é algo que surge com a sociedade da informação ou a sociedade 4.0. Ela surge há muito tempo, ela existe há muito tempo, porque a engenharia social, ela não é um recurso tecnológico. A engenharia social é um método utilizado para enganar, ludibriar as pessoas. Por exemplo, esses golpes de Pix, que a pessoa liga, aparece o número lá, parece que é da agência bancária. A pessoa atende, olha, agência bancária. Não, é um engenheiro social, é um criminoso que vai se fazer, que vai convencer a pessoa de que é um gerente de banco e, e a pessoa, muitas delas caem. Então, a engenharia social, ela não surge na sociedade da informação, mas ela também serve para aterrorizar. Então, juntando a fake news, a inteligência artificial que potencializa, mais a engenharia social, aí forma a tríade da desestabilização. A desestabilização democrática, financeira. Por quê? Nós trouxemos o cyberstalking, o cyberterrorismo, porque hoje o cyberstalk, ele não persegue apenas mulheres no ambiente digital. Ele, por exemplo, nós tivemos um caso recente de um stalking, porque geralmente essa tipificação do stalking, cyberstalking, geralmente o cyberstalking sai nos jornais como stalking, que um estava perseguindo o Alexandre de Moraes. E a motivação dele não era pessoal, era política. Então, veja, essa tipificação criminosa, ela instaura-se não apenas subjetivamente contra pessoas específicas, mas contra o governo, para desestabilizar o governo, trazendo, atingindo a democracia, grandes instituições, grandes empresas, visando desestabilizar a empresa e prejudicar financeiramente. E visando essa desestabilização, e eu já sei que vocês devem estar pensando, mas dessa tipificação não está na lei. De fato, não está, mas tem, eu vou até ler para vocês o parágrafo aqui, para esclarecer, porque de fato a gente traz um crime tão novo, uma tipificação tão nova no ordenamento jurídico para a sociedade 4.0, surge algumas dúvidas. Eu vou pegar o artigo aqui, um minutinho só. Ela não está tipificada, porém, fala-se praticar atos por razões de xenofobia, discriminação, preconceito, raça, cor, etnia. Então, ela é uma norma aberta. E obviamente, conforme a sociedade vai avançando e surgindo as novas tecnologias, esses engenheiros sociais vão articulando novas formas de atingir, e envolve inclusive o âmbito político. E trazendo aqui também a vulnerabilidade digital, vocês também falaram da vulnerabilidade no artigo de vocês, eu trago a vulnerabilidade digital de forma que toda e qualquer pessoa que está exposta no ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico não, no cyberespaço, ela é vulnerável. Óbvio, existe. Aí eu trago também a ideia da vulnerabilidade interseccional. Por quê? Todos nós aqui, todos nós somos vulneráveis no ambiente digital. Porém, existem algumas pessoas que têm a vulnerabilidade digital e têm a vulnerabilidade por ser mulher. Então, ela tem mais de uma vulnerabilidade. É vulnerável por ser idoso, é vulnerável por não ter conhecimento suficiente para lidar com as novas tecnologias. Então, essa questão da vulnerabilidade digital, ela é importante ser estudada quando se fala em crimes
quando também se fala em crimes, porque a vulnerabilidade digital ela está no ambiente digital para todos, mas quando se fala em crimes, é importante haver condutas para se precaver contra essa vulnerabilidade digital. Por fim, a gente traz a questão da importância dos direitos humanos e fundamentais, trazendo o Gilmar Mendes, que traz essa corrente, que eu acredito que cada vez mais vai se fortalecer, do direito constitucional digital, do constitucionalismo digital, que é visando a gente. Na verdade, o objetivo dele é levar os novos direitos fundamentais como uma emenda para a Constituição Federal, que de fato é necessário. E aí nós trazemos a vulnerabilidade digital com a ideia de um novo direito fundamental, porque de fato todos nós somos vulneráveis e a instabilidade jurídica no ambiente digital, ela tem que ser protegida e ela tem que ser vista como um direito fundamental. Fechando, nós trazemos, então, a questão do cyberterrorismo e as novas modalidades que podem ocorrer no ambiente digital, porque o terrorista ele não abandona as velhas técnicas, né? Eles continuam com armas letais, porém, eles se amparam das novas tecnologias para desestabilizar a sociedade como um todo. É isso, doutores, muito obrigada. Alguma observação, professora Lemos? Posso pedir para você tirar uma foto? Posso pedir, doutor? Deixa eu só. Alguém tem algum questionamento? Paulo, alguma observação? Não? Ótimo. Vamos, Matheus. Posso tirar uma fotinha? Obrigada. Obrigada, doutor. Desculpa atrapalhar vocês. Doutores, eu vou deixar meu livro aqui com vocês. Quando eu estiver saindo, do livro Cyberstock. Gostaria muito que vocês vissem depois. Se tiver. Perfeito. Só um prazer. Oi? Pode tirar com os doutores se não incomodar, perdão. Ai, gente, desculpa. Não precisa dar trabalho, eu não quero atrapalhar o tempo de vocês. Obrigada, querida, muito obrigada. Se tiver saindo, eu deixo. Perfeito. Muito obrigada. Deixa eu só fazer aqui a observação. Pode sentar lá, Matheus. Deixa eu esperar. Você vai fazer a sua explicação. Posso perder essa, né? Para a terceira apresentação dessa manhã, convidamos aqui o acadêmico Matheus Ribeiro de Freitas, acadêmico aqui da instituição, das Faculdades Integradas de Bauru, aluno do 5º ano, um excelente aluno, e acreditamos também que teremos uma excelente apresentação. Fique à vontade, Matheus. Fique à vontade. Uma ótima tarde a todos, em especial aos membros integrantes da banca examinadora, professor Carlos Reis e professora Landerson, a todos os demais aqui presentes, meus colegas, os meus familiares, a minha namorada, todo mundo. Vim aqui apresentar o meu tema de resumo científico, que se trata do princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena do tráfico de drogas. Quais são as limitações ao entendimento judicial subjetivo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF. Antes de entrarmos incisivamente no tema, é necessário estabelecermos alguns conceitos principais. O primeiro é a conceituação, a tipificação do crime de tráfico de drogas. Esse crime ele é tipificado por uma lei específica, a Lei 11.343 de 2006, que é uma lei que trata sobre o sistema de combate ao uso e ao transporte de substâncias ilícitas em território nacional. Em meio ao seu artigo 33, ela traz a consequência penal para o crime tipificado como tráfico de drogas. E, pasmem, essa tipificação é dada por 18 condutas típicas,
cujas quais consistem em importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem a autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A pena para esse tipo penal estabelecida e combinada hoje é de 5 a 15 anos de reclusão e multa, certo? Então é uma pena que minimamente está entre os padrões legais estabelecidos entre os crimes de maior potencial ofensivo, mas a sua amplitude que chega até os 15 anos de reclusão é uma amplitude alta, então é um crime gravemente punido no ordenamento nacional. Outro conceito interessante a ser tratado, antes de entrarmos no tema em específico, é o conceito do princípio da proporcionalidade. Em termos amplos, a proporcionalidade se estabelece como uma noção de equilíbrio, de dialeticidade, de diálogo entre o objeto que se pretende, certo, atingir com a norma jurídica e o meio pelo qual se deseja chegar até esse objeto. Correto? Então, proporcionalidade nada mais é do que esse vínculo de equilíbrio entre o que se deseja com a norma e como chegaremos até o que se deseja. Entrando agora sim no tema concreto, que é essa análise da proporcionalidade na jurisprudência e na dosimetria da pena, temos primordialmente aquilo que levou à realização do trabalho, que foi o intuito de realizar esta análise do princípio da proporcionalidade enquanto conceito, e não apenas enquanto conceito, mas também a sua aplicabilidade como elemento limitador, certo? Quanto ao entendimento jurisprudencial dentro da dosimetria da pena do tráfico de drogas. Com isso, objetiva-se responder uma pergunta muito específica, que é se o STF, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, tem conseguido adotar, conceber parâmetros objetivos que dificultem a conflagração do bis in idem. O bis in idem, no caso, é uma dupla condenação por um único delito, causando assim penas estratosféricas e múltiplas reincidências de determinados fatores legais, aumentando injustificadamente o valor penal combinado. Além disso, também assegurando que a punição do Estado vá se limitar dentro das questões penais à necessidade e adequação social do delito da pena, perfeito? E da norma penal, obviamente. Por isso, examina-se, claro, a partir disso, por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, com uma análise jurisprudencial, quais são os principais documentos e principais fontes a serem analisadas para a conflagração para a resposta e conflagração dessa pergunta. Primordialmente, os documentos, vamos dizer assim, principais que foram analisados foi a Lei 11.343, anteriormente citada, em meio ao seu artigo 33, para determinação do crime de tráfico de drogas. Também teve a observação do Código Penal de 1940, que é o Código Penal atual, que traz, em meio ao seu artigo 59, alguns fatores da dosimetria da pena, que são extremamente importantes para o cálculo penal. E a Constituição Federal de 1988, que traz em seu artigo 5º, certo, alguns dos preceitos fundamentais, dos princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em meio aos preceitos do direito penal e processual penal, o princípio da proporcionalidade. Além disso, analisaram-se algumas questões autorais e bibliográficas quanto à doutrina por trás do princípio da proporcionalidade, entre estas o autor Humberto Ávila, que nas questões principiológicas se destaca exponencialmente, e ele trata o princípio da proporcionalidade a partir de três elementos fundamentais, três pilares fundamentais. O primeiro é a adequação, que diz da efetiva aplicabilidade, da efetividade do meio pelo qual a norma é aplicada. Então, o meio tem que ser efetivo. O meio em si, não, mas o resultado que deriva do meio deve ser efetivo dentro dessa aplicação da proporcionalidade no caso concreto. Outro pilar é a necessidade, que diz respeito à possibilidade de aplicação alternativa das normas jurisdicionais, de modo a continuar garantindo os direitos fundamentais e individuais de cada ser humano. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, que é a efetiva ligação, a ligação concreta entre a norma jurídica teórica, entre a teoria jurídica e a prática jurídica no que diz respeito ao caso concreto. É o vínculo concreto entre esses dois artigos. Perfeito? Também faz uma diferenciação com a razoabilidade, que por mais que tenha algumas questões parecidas com a proporcionalidade,
não é a mesma coisa. Ela trata de uma noção mais ampla, vinculada aos aspectos da sociedade dentro do que se entende como algo razoável, algo proporcional, que posteriormente é aplicado nas normas de direito, certo? Além disso, também se observaram jurisprudências, como antes dito, do STF, em especial os temas vinculantes 506 e 666 do STF, em especial o 506, que traz alguns padrões objetivos em relação à quantidade de droga no crime de tráfico de drogas, para determinações quanto ao sujeito do crime, o sujeito ativo. Nesse caso, pessoas que têm acima de uma determinada quantia são considerados efetivamente os traficantes contumazes, que trazem uma nocividade maior ao ordenamento interno e à ordem pública brasileira, e quem tem menos de uma determinada quantidade, se eu não me engano, 40 gramas, são considerados transportadores eventuais. No que isso implica? Implica que nós temos um mesmo delito, um mesmo tipo penal, mas nós temos dois sujeitos diferentes e com um nível de reprovabilidade diferente que podem atuar sobre esse mesmo tipo. E portanto, nós temos duas penas, duas combinações legais que deverão ser diferentes de acordo com a reprovabilidade. Entrando já nos parâmetros das conclusões, a princípio, determina-se o quê? Que o princípio da proporcionalidade, a partir do estudo realizado, ele é um elemento fundamental na busca pela justiça e na busca pelo direito, de modo a determinar que, dentro do crime de tráfico de drogas, a dosimetria da pena não se torne um elemento unicamente subjetivo, de modo a garantir que o Estado não aplique apenas uma retaliação contra o indivíduo, garantindo que o Estado continue sendo o nosso julgador imparcial que todos conhecemos, e não se torne, por exemplo, um justiceiro moral, correto? Além disso, avança-se o STF nesse ponto. Então, determinam-se que houveram avanços quanto à estipulação de conceitos concretos, objetivos, certo? Em detrimento de alguns outros abstratos, quanto às noções da natureza e da quantidade da droga do tipo penal do tráfico de drogas. De modo que essas questões quanto à natureza e quantidade não podem ser reconhecidas simultaneamente em diversas etapas do cálculo penal, configurando uma ilegalidade. Assim, claro, como dito antes, garantindo que o bis in idem, a dupla punição e as punições estratosféricas não sejam repetidas. Disso decorre uma análise também de diferenciação entre a proporcionalidade e a razoabilidade, de modo que ambos esses conceitos, a serem analisados de forma conjunta dentro das estipulações das decisões do STF, podem garantir que determinados critérios objetivos sejam firmados quanto ao tráfico de drogas, evitando dois problemas muito comuns e frequentes no judiciário penal brasileiro, que é a seletividade da norma penal, pessoas que serão mais e menos afetadas do que outras por questões sociais, morais, políticas, entre outros, e o encarceramento penal excessivo, que não é apenas um problema de direito penal, mas um problema social como um todo. Por fim, concluindo, define-se que, embora hajam ainda algumas dificuldades casuísticas que surgem de caso a caso na interpretação do Supremo Tribunal Federal para todos aqueles que cometem crimes de tráfico de drogas, e ainda se observe também uma certa interpretação subjetiva em alguns outros preceitos, é de extrema importância a atuação do Supremo Tribunal Federal para garantir e servir como uma barreira constitucional para que a pena no crime de tráfico de drogas continue exercendo a sua função prática, que é a de repreender e a de prevenir, sem que haja uma completa extinção dos direitos do sentenciado. Mais uma vez, agradeço especialmente aos membros integrantes da Branca Examinadora, em especial a todos os meus familiares e a minha namorada que me apoiam em todas as minhas decisões, e a todos aqui presentes que dedicaram uma parte do seu tempo a compartilhar conhecimento com todos nós. Agradeço de coração e que tenhamos todos um ótimo convento aqui. Bem, Matheus. Parabéns. Professor Anderson, alguma consideração? Primeiro, parabenizá-lo, Matheus, porque em tão pouco tempo você nos brindou assim com uma temática de extrema relevância, mostrou que conhece, que estudou, que domina, que se preparou para essa apresentação, inclusive no que diz respeito ao cumprimento fidedigno, do cumprimento do tempo, né, destinado à apresentação. Eu sei que ainda é um resumo, você ainda vai desenvolver melhor a sua pesquisa. Eu tenho algumas sugestões que talvez sejam importantes. Primeiro, você fazer um comparativo estatístico
do que diz respeito à mudança legislativa entre a Lei 6368 de 76 e a Lei 11.343 de 2006. Procurar também, principalmente como fonte o DPI, que traz lá dados muito relevantes da explosão carcerária de 2006 para cá, com essa, entre aspas, guerra, modelo de guerra às drogas que nós importamos dos Yankees, dos americanos, dos estadunidenses, delimitar melhor essa questão da seletividade penal com estatística, trazer qual a idade dessas pessoas que estão presas, a população carcerária chegou a quase 1 milhão de pessoas aqui no Brasil. Qual é a idade, qual é a condição socioeconômica, qual é a condição étnica. Então, eu acho que esses dados vai robustecer a quantidade de entorpecentes que você colocou aí, qual dessas pessoas que foram presas, qual é a quantidade maior ou menor, ou em média, que determinou a condenação por tráfico de drogas, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33, quando ela é mais ou menos usada. Então, eu acho que isso, provavelmente você já deve estar vendo, mas eu acho que isso vai enriquecer o teu trabalho, porque você foi muito no mérito, no cerne, mas precisa trazer essas questões estatísticas para dar amparo, para alçar o teu brilhante trabalho, inclusive pensar em um futuro, quando você for pesquisar e você tem um time de pesquisador, claramente se vê isso, um trabalho de mestrado, de doutorado, para desenvolver melhor essas questões. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Sim. Algum questionamento? Não? Muito bem, parabéns, Matheus. Não seria importante. Não, isso não está tudo processo. Sem essa, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, tenho a honra de convidar Gabriel Henrique Carvalho, do Centro Universitário Baruense, Uniesp, que nos apresentará o seu resumo do artigo que apresentará oportunamente, titulado Direito Penal e Inteligência Artificial, Responsabilidade, Deepfakes e Predição Criminal. Gabriel, você está com a palavra. Ele está em, nos acompanhando virtualmente, remotamente, Boa ou não tarde, ele pode não ser? se encontra online. Ah, não se encontra online? Não. Então, Gabriel, você que nos ouve telepaticamente, não teve essa oportunidade. Passaremos então a próxima. Próximo online também. A próxima é online. Para eu não fazer toda a apresentação, pergunto se a querida Ana Cristina Crestani está presente online da Universidade de Coimbra. Também não. Então não perderei dessa vez, não gastarei. O latim. É, então, eu quero agora ter o prazer de convidar o professor dessa. Paulo. Primeiro, Paulo. Ah, sim, o prazer de convidar o querido Paulo Alexandre Pereira de Sena para que nos traga o seu Não trabalho, precisa o nome todo, mestre. que nos traga o seu trabalho, né, intitulado o resumo O Príncipe de Nicolau Maquiavel e sua interpretação para delitos e penas no direito penal. Um tema bem instigante, diga-se de passagem. Muito, Está com a muito. palavra pelo prazo de Eu, 10 minutos. Paulo. eu tenho que Obrigado. compartilhar a tela, né, professor? Eu tenho que abrir, não é isso? Como Deixa eu abrir funciona? aqui, ver se eu consegui aí. Peraí, Maquiavel. Esse rapazinho nos dá trabalho. Tá vendo, professor, minha tela? Sim,
Estamos Então, acompanhando. muito grato mais uma vez nessa manhã de sábado maravilhosa, né? Eu sou oriundo eu sou mestrando junto com a Patrícia Belo, que está acompanhando a gente de Belém do Pará. Eu estou em Washington, D.C., né? E proporcionalmente falar de filosofia do direito, falar de Maquiavel, ampliar horizontes. The Bluetooth device is ready to pair. Ok, alguém deixou o áudio aberto. Então, a Patrícia Belo, como eu disse, que é do Pará, e a minha orientadora, coautora, é a doutora Márcia Leite, da PUC de São Paulo. Quando a gente fala, eu vou entrar no verbete do Príncipe, a filosofia do direito, o direito em si, ele é filosofia pura, aplicada, normativa, dentro de todas as temáticas. Se pressupõe que primeiro nasceu a filosofia, depois oriundo veio a sociologia comportamental, e depois veio a psicanálise, depois o direito, e assim as ciências da área de humanas. Pedagogia e adventuras, estruturas que possam trazer luz, entendimento para o comportamento humano. Na verdade, eu percebo muito em todas as bancas de apresentação que nós estamos falando de comportamento humano, de como o ser humano reage, de como o ser humano consegue fracassar no seu comportamento, nas suas práticas delituosas ou não, quando ele consegue lograr, e nos sentimentos mais nobres do ser humano, como capacidade de respeito, como capacidade de viver democraticamente com o outro que não pensa igual a você. Os 5 outros painéis que seguiram, posto a mim, todos eles falavam, na verdade, no fundo, de comportamento humano e de uma solidariedade de uma forma compreensiva e racional. O Príncipe é um livro muito polêmico, porque é um livro que tem muitas traduções. É um livro que fala sobre a questão política, social, sobre a questão da filosofia étnica, sobre a filosofia do Alexandre o Grande, sobre a questão de Nero. Ele cita em alguns momentos as questões sobre Lourenço de Médici, sobre o comportamento de Dário, sobre a Grécia Antiga e sobre Roma Antiga. Então, eu vou começar no meu PowerPoint, como eu já tinha apresentado meus colegas, o Príncipe de Nicolau Maquiavel e sua interpretação para delitos e penas no direito penal. Esse é Lourenço de Médici, esse é Dários, e Alexandre o Grande eu não consegui colocar foto. Quando a gente fala sobre a questão do livro Príncipe, a gente tem que se basear em alguns capítulos no receio do livro, da interpretação do livro, como a questão de conquistas, como a questão eclesial, a questão mítica religiosa dos gregos e romanos, sobre a questão mista do respeito à democracia, aos espaços políticos e sociais, as questões dos principados e o nascimento do direito civil como lei escrita, e sobre a questão do direito hereditário ao poder, ao trono, ao reinado, ao principado, enfim. É a história de Maquiavel, né? Ele nasceu em Florença, né? Era interessado nos problemas do seu tempo, né? Sobre a questão de Médici, eu também cito também sobre o poder perdido em 1494, anterior à descoberta do Brasil, 1494, quando se constituía a República Fiorentina. Escreveu também outras obras, As Artes da Guerra, Arte de Florença, obras que deixou incompleta. Morreu em Florença em 1527, vindo sonhar com a unificação política da Itália, o que ocorreu no século XIX. Bem, quando eu falei e citei sobre a questão filosófica de Maquiavel, a gente tem inúmeras frases que são utilizadas até mesmo pelo STF no Brasil,
pelo Congresso na Itália, pelo Supremo Tribunal Federal de alguns países. Então, Maquiavel ele é respeitado pelas frases também e pela interpretação das frases dele sobre a questão dos livros. É melhor ser temido do que amado. Quando ele diz isso, ele está falando da questão de Alexandre e Dário, da questão de Alexandre era amado ou era temido? Dário. Então, essa é uma das primeiras frases que eu escolhi. A segunda frase é: o leão não pode se proteger de armadilhas e a raposa não pode se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Ciência política pura aplicada de Nicolau Maquiavel, aplicada até hoje, pode ser vista também pela questão política do Brasil e dos Estados Unidos. Eu vou ler novamente. O leão pode se proteger de armadilhas e a raposa não pode se defender do lobo. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. A capacidade de entrar na ideia de que a política é algo sujo, algo destemido e algo cruel. Isso aqui ele está falando da convivência com pessoas que não têm equilíbrio social. O temor é mantido pelo receio do castigo que jamais se abandona. Outra frase poderosa dele, né? O temor é mantido pelo receio do castigo que jamais se abandona. Aquela bela frase: educa-se as crianças para que não seja possível castigar os homens. É muito intrínseco isso, né? É muito visto, é muito percebido isso quando se vai, por exemplo, para uma bancada de Tribunal da Justiça para defender, por exemplo, num processo onde há polêmicas entre defesa e acusação. Então, eu vou parar o compartilhamento. Oi, tá ouvindo? Oi. Sim, Oi, estamos ouvindo bem. Então, as frases a ideia de Maquiavel é muito interessante porque ela remota uma coisa chamada eticismo, que eu sempre falo nas minhas palestras sobre a questão da ciência da ética. Até onde Maquiavel ele faz um levantamento, eu tenho artigos publicados na revista FCE e numa revista da Unirio, da UFRJ do Rio, até onde a ética ela me protege e até onde eu desobedeço o conceito da ética. Até onde eu posso ir. Até onde o que está no Código Penal, como eu citei na temática, até onde eu devo respeitar o Código Penal e até onde o Código Penal se torna algo desumano e cruel. A aplicabilidade da lei penal no Brasil, ela, de alguns momentos, a gente começa até a sofrer dentro do direito, porque a lei existe para que os homens obedeçam. E nós somos oriundos de uma questão de... É como se fosse... Alguém falou alguma coisa há umas horas atrás sobre a questão da democracia. Nós somos filhos da democracia, mas sem a democracia e sem a ética, nós abraçaremos uma coisa chamada princípio da ilegalidade no direito penal, que é fazer o que não está no Código Penal. Então, o Príncipe, ele traz essa ideia. É um livro muito pequeno, não é um livro muito grande, mas é um livro que traz ideias muito próximas daqueles que querem adquirir o poder e daqueles que estão no poder e de como se manifestar no poder. Da questão da crueldade, da questão de um comportamento de por exemplo, um juiz que dá uma sentença contrária à questão penal. A questão, por exemplo, de uma palestra de um colega que antecedeu, o juiz deu uma sentença transitada julgada por um estuprador sobre abuso sexual. Tá, a lei existe, a regra existe. Se o juiz ele não respeita a lei, abaixo dele também não vai respeitar.
Então, assim, há uma necessidade de entender que o meu comportamento, ele triplifica, ele duplifica quando eu estou à frente, por exemplo, de uma administração pública, quando eu faço desvio de vacinas. Então, é só estou dando um exemplo. Então, tem outra coisa também que é criticada pela questão do príncipe sobre os principados eclesiásticos, sobre o perigo que existe entre trazer a religião para dentro da lei. Ou seja, você tem o direito de fazer prática religiosa, mas você não pode obrigar as pessoas a pensarem igual você. Então, o capítulo 11 do Príncipe, ele fala dessa. Ah, ok, entendi, professor. Eu vi a sua mensagem, obrigado. Então, esse laudo, esse lastro social, eu vou ler a última frase e agradecer ao professor. Quem, pois, julga necessário se assegurar-se dos seus inimigos e vencer pela força e pela fraude, não é digno do trono e do benefício da boa vontade política e social. Eu espero ter apresentado meu trabalho de maneira eficiente. Obrigado, professor. Eu convido todos a ler O Príncipe. Eu acredito que é uma literatura que engloba todas as áreas do direito. É necessário ter ética na vida para que depois eu possa exigir que os outros tenham ética na questão moral. Essa é minha fala, deixo à disposição para qualquer pergunta em cima do meu tempo e respeitando o padrão do meu tempo em relação ao último trabalho apresentado. Obrigado, professor. Eu aproveito também que meus colegas não apareceram. Entendeu, professor? Estou aqui disposto a qualquer pergunta, a qualquer neutra informação, adventuras do príncipe. Obrigado, professor. Essa é a minha fala e estou à sua disposição. Obrigado, querido Paulo. Obrigado. Eu gostaria muito que o senhor fizesse alguma crítica, que o senhor dissesse alguma coisa. Para mim é uma honra muito grande, porque aproveito esses momentos para ter pelo menos uma crítica. Adoro quando o professor diz alguma coisa, né? Eu vou dar a prelação, a preferência ao professor Carlos, nosso Obrigado. catedrático aqui, para que ele diga se há ou não algum questionamento, alguma consideração. Alguém do auditório, de maneira presencial, tem alguma consideração ou questionamento? Alguém de maneira remota? Eu agradeço, Paulo. É uma temática extremamente importante. Ontem, a palestra plenária do período da noite foi sobre o trabalho do professor Vigílio, né, da Unicinos, e ele Assisti. falava sobre essa questão ética, o quanto ela é importante. Foi inclusive a tese de doutorado dele, estudando Aristóteles, né, a Ética a Nicômaco, ao pai de Aristóteles, um livro que ele dedicou ao pai. E a gente se defronta em cenários de ética consequencialista ou utilitarista, de ética deontológica mais kantiana, e tem dificuldades no dia a dia, né, no nosso cotidiano, quando nos deparamos com os casos concretos. Eu atuo na área criminal, execução criminal, assim como o professor Carlos, há mais de 20 anos, e é sempre uma dificuldade diária, seja na fase de conhecimento, como na fase de execução criminal. E com certeza, esse assunto, essa temática trazida por ti e pelos teus colegas, será muito Professor, importante. professor, o senhor me dá um minuto, por favor. Tem na página, no conceito 1, tem uma frase que resume tudo isso que o senhor está falando. Se chama A Cura. Está na página 16 do livro original. Diz o seguinte: no começo, a cura é difícil diagnóstico. Entretanto, com o decorrer do tempo, a enfermidade não for conhecida e tratada, tornará o diagnóstico fácil e diferente a cura. Ele não está falando de doença, ele está falando de comportamento étnico com o poder de Estado.
Ou seja, se você faz a coisa errada, você vai prejudicar pessoas, vai chegar um momento em que você vai esse poder vai ser tão utilizado de forma errônea que ele vai além de criar vítimas, que está no direito penal, ele vai trazer dor e sofrimento. E ele não vai ter cura somente com diagnóstico, ele vai ter cura com. Ele nem vai ter cura, na verdade, ele está dizendo, aliás, se eu falo Nicolau Copérnico, eu acho que alguma coisa, isso é uma frase utilizada também por Nicolau Copérnico. Obrigado, querido Paulo. Mais uma vez nós agradecemos. Obrigado. Agora, como último trabalho, né, houve uma pequena inversão aqui. O professor da casa, o professor Mestre Carlos Reis, trará a temática referente à relevância da palavra da ofendida nos crimes contra a dignidade sexual e de violência doméstica e familiar em confronto com outros elementos de prova. O professor está com a palavra. Muito obrigado. Eu agradeço. Boa tarde a todos, novamente. Vamos aqui. Preciso compartilhar uma tela aqui, vou ter que pedir auxílio ao Felipe. Sim, exato. Só um quadro. Perdi. Só tem que abrir aqui. Vou jogar aqui, né? Aqui. Beleza, vou jogar aqui na parte de baixo. Beleza, obrigado, Felipe. É, solicito a atenção de todos, serei breve, até porque nós estamos trabalhando aqui com um projeto, tá? E esse projeto, ele surge em razão da quantidade de processos em fase de julgamento, de apelação, referente ao tema. Eu já trabalhei em alguns trabalhos de conclusão de curso, já orientei alguns trabalhos de conclusão de curso com a temática semelhante e verifiquei que na prática é uma situação bastante que traz uma preocupação muito grande. Então, por isso resolvi selecionar esse tema para trabalharmos a relevância da palavra da ofendida nos crimes contra a dignidade sexual e de violência doméstica e familiar. O professor Alanderson é um expert no assunto e os meus alunos aqui presentes com certeza já verificaram, já sabem dessa situação. Nós não temos no direito processual penal a chamada prova tarifada. Uma exceção que nós podemos colocar são as provas referentes ao estado civil das pessoas, que, de regra, é comprovada através de documentos, né, formados seguindo os paradigmas, as exigências, né, da lei civil e da lei processual civil. No mais, o magistrado ele decide através do livre convencimento motivado, ou seja, ele analisa a prova e, conforme a sua análise, analisando todo, verificando todo o conjunto probatório, ele decide. Ele chega à sentença, chega à condenação, à absolvição, dependendo do caso concreto, dependendo da situação específica, a situação objetiva. Nós temos uma situação bastante interessante relacionada a dois delitos, ou dois tipos de delitos. O primeiro deles
os crimes sexuais, os crimes contra a dignidade sexual. E o segundo, os crimes de violência doméstica e familiar. Nessas duas modalidades delitivas, em regra, a prova ou a produção da prova é bastante difícil. As provas são, em regra, limitadas e, em muitas vezes, limitadas apenas à palavra da ofendida. Em razão da experiência na prática forense, verifico que, de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, se tornou comum, ao oferecer a denúncia, que o Ministério Público arrole como única pessoa a apresentar a sua versão sobre os fatos a própria vítima. Em vários processos, principalmente processos de violência doméstica e processos referentes a crimes contra a dignidade sexual, a prova testemunhal não havia, apenas a prova referente às declarações da ofendida. E aí nós temos uma contradição probatória. De um lado, o interrogatório do réu e a sua versão, e do outro lado, as declarações do ofendido. Nesse ponto, a doutrina ela acabou sendo sedimentada no sentido de dar um especial valor à prova consistente na palavra da vítima. Eu trouxe aqui três ementas, e essas três ementas são da 12ª Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na primeira, eu tenho aqui uma situação de violência doméstica, tá? E a violência doméstica ainda tem uma situação bastante interessante, porque eu tenho a comprovação da materialidade, em regra, pelo exame de corpo de delito. Então, a palavra da vítima, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo um ponto de apoio baseado nas evidências referentes às lesões que foram suportadas pela vítima. As declarações da vítima, elas acabam se encaixando, tá, nas lesões que por ela foram suportadas, e aí eu tenho um conjunto probatório satisfatório, um conjunto probatório suficiente para um decreto condenatório. Aqui, a observação, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica é considerada decisiva quando coerente e não confrontada por outras provas. No caso de violência doméstica, eu tenho a materialidade comprovada no exame de corpo de delito, então a situação se torna um pouco mais tranquila. Tá? Aqui uma outra situação referente também a descumprimento de medidas protetivas. Vejam, o caso de descumprimento de medidas protetivas também é uma situação subjetiva. Eu não tenho, em regra, uma materialidade devidamente comprovada através de exames, através de provas. O descumprimento, ele pode ser um descumprimento, por exemplo, na realização de um contato verbal, de uma ameaça, de um contato proibido, de uma aproximação. E essa aproximação, esse contato, ele pode não ter sido documentado. E mais uma vez nós temos o quê? Nós temos a palavra da vítima como um elemento probatório único e um elemento probatório que acaba adquirindo o quê? Um valor considerável. E sendo aí o objeto, o fundamento de uma condenação. Lembrando sempre que há o contraditório, há a versão do réu, há a negativa em regra com relação a esse comportamento, ou uma justificativa com relação a esse contato ou aproximação. Mas prevalece, tá, a palavra da vítima mais uma vez. E por fim, aqui, doutores, com relação às observações, tá, nos próprios crimes, ou melhor, no crime de estupro, e nos crimes contra a dignidade sexual de uma maneira geral, tá? A palavra da ofendida, a sua versão, ela tem um valor extremamente significativo. E esse valor extremamente significativo, doutores, acaba, no meu ponto de vista, causando uma certa preocupação. A partir do momento em que a palavra da vítima recebe esse contorno
esse reforço, essa valoração positiva, tem se tornado comum durante o inquérito policial ou mesmo durante a ação penal, uma certa, eu não quero usar um termo pejorativo, mas tem ocorrido um certo enfraquecimento na vontade de produção de provas. Então se torna bastante cômodo à acusação, ao órgão policial, que a palavra da vítima, sendo valorada positivamente, torna-se dispensável a produção de outros elementos de prova ou a busca de outros elementos de prova. Então, o artigo que eu pretendo trabalhar, que eu pretendo escrever, ele traz uma discussão com relação à relevância da palavra da vítima, obviamente, e essa relevância deve ser observada, mas também, e principalmente dentro do direito processual penal, uma preocupação bastante significativa com a busca de outros elementos de prova, de modo a fortalecer e não criarmos de uma maneira transversal uma nova prova tarifada. A partir do momento que a palavra da vítima alcança um valor absoluto, ela se torna perigosa. E aí nós voltamos para a questão da filosofia, nós voltamos à questão da ética, tá? E voltamos à questão jurídica também, a necessidade de análise casuística, a análise do caso especificamente, não privilegiando a palavra da vítima, obviamente dando relevância quando necessário, mas exigindo que os agentes públicos busquem a produção de provas de modo a fortalecer essa questão. Essa ideia, esse projeto com relação ao artigo, surge de uma situação que guarda relação com o trabalho apresentado pela Thaís e pelo Felipe, e também uma observação que o professor Alanderson fez. Nós tivemos uma apelação na 12ª Câmara, um caso de estupro de vulnerável, uma vítima de 12 anos. Essa vítima de 12 anos, ela conheceu um jovem de 19 anos, que veio, se tornou vizinho dela, e os dois começaram a trocar conversas, é, a se comunicarem, principalmente através do meio digital, através do WhatsApp. E em determinado momento eles combinaram que esse jovem fosse até a casa da menina para manterem relação sexual. Ele literalmente pulou o muro, isso é fato, ele pulou o muro da residência, ele é vizinho, pulou o muro, ela abre a porta, ele entra e os dois mantêm relação sexual. Ela era virgem até aquela data. Posteriormente, a avó, que é a pessoa que cuida dela, alguns dias após, praticamente uma semana, a avó percebe uma alteração comportamental, conversa com ela e ela conta que ela teve uma relação sexual. É levada à delegacia, é levada até a unidade médica, são realizados todos os exames, e em tese o que eu tenho, doutores? Eu tenho a prática de estupro de vulnerável. A única prova, doutores, a única prova, ou melhor, as únicas provas. Primeiro, a sua declaração, ela conta toda a história, ela realmente informa que a relação foi consentida, e o exame de corpo de delito que comprova que ela era virgem de data, não recente, de data recente, desculpe. Então, eu tenho os elementos ali de materialidade com relação ao crime. A discussão, doutores, parte para a validade e a valoração dessa prova. Porque a argumentação do jovem é a argumentação com relação à idade. Segundo o jovem questionada, ela informou que tinha 15 anos. E ela nega essa informação. Então, doutores, nessa situação, eu tenho um conjunto probatório extremamente complexo. Eu tenho um jovem, desculpem, eu tenho uma jovem com 12 anos, tá? E tenho um jovem de 19 anos,
que são objeto do Poder Judiciário em busca de uma decisão. Objeto mesmo, eles estão nas mãos do Poder Judiciário. A pena para esse jovem, doutores, a pena mínima, em torno de 8 anos. Regime fechado. Primário sem antecedentes. A argumentação dele, erro, ele não sabia que ela tinha menos de 14 anos. Uma prova foi apresentada posteriormente, eu já estou terminando, uma prova foi apresentada posteriormente pela defesa, isso 2 anos após, consistente em uma foto dessa jovem. Na foto dessa jovem, ela efetivamente não tinha a aparência de uma pessoa de 12 anos. Mas essa foto foi apresentada 2 anos após o crime, doutores. E o meu questionamento, analisando aquele caso, foi o seguinte: por quê? Porque durante o inquérito policial, ou durante o início da ação penal, ninguém teve a preocupação de descrever fisicamente essa jovem, de anexar aos autos uma foto dessa jovem, para deixar claro que efetivamente ela tinha o quê? Uma aparência de uma pessoa com menos de 14 anos ou não. Então, em razão dessa questão, desse problema especificamente, e outras situações, outros casos semelhantes, eu achei interessante escrever sobre esse tema, sob o viés da produção de provas, não sobre o valor ou desvalor de condutas, mas sim sobre a produção de provas, para buscar o quê? Buscar uma ordem jurídica que seja justa. Perfeito? Muito obrigado, agradeço a todos. Cláudia, para vocês pela paciência, pelo carinho aqui hoje, tá? Algum questionamento, alguma pergunta? Não, professor? Não? Muito obrigado, então. Encerramos os nossos trabalhos aqui, agradeço a todos e aproveitem aí o restinho de sábado.